Salve, salve galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Apenas Esportes. Esse é o primeiro, pelo menos da NBA, que a gente já fez um vídeo da NFL, onde nós mostramos nossas faces ao público, esse enorme público que nos acompanha e nos envia cartas, e-mails e mensagens pelo ICQ. Isso. É. Até Então, é difícil de esperar que alguém achasse alguém no ICQ, mas então, esses, os fãs insistentes conseguem. exato. Esses somos nós. Eu sou o Tom Schibel e aqui, como sempre, vou fazer a mesma piada que eu fiz no vídeo da NFL. Não sei se ele vai estar em cima, embaixo ou do lado. O Reguerra. Fala, galera. Hoje a gente vai falar da NBA, né? Porque nessas últimas semanas aí a liga continua a todo vapor. A gente já passou do primeiro 1/8 da temporada, né? Ainda é pouca coisa, mas por outro lado já dá para tirar algumas boas impressões do que aconteceu e do que pode acontecer, principalmente, né? Porque os times ainda, óbvio, existem trocas a serem feitas, sempre a possibilidade de lesões, que é algo que a gente comenta aqui todo o vídeo, que a gente torce muito Que a contra, gente torce muito para acontecer. a favor. O ideal é ver uma liga inteira só com jogadores da D-League, imagine que maravilha. Praticamente um NBB na NBA, Deus o livre. Mas, enfim, então, nós vamos começar analisando a Conferência Leste aqui. E eu já vou direto de cara pro primeiro colocado e até então acho que é a grande surpresa, né, positiva pelo menos, da Conferência Leste, que é o Boston Celtics. Ó, tô até com a minha camisa do Celtics aqui, do Larry Bird. Vira casaca. Sou torcedor do Spurs, para quem já nos acompanha sabe, mas eu nasci em Boston, então eu torço pro... Não nasci em Boston. Mas eu torço pro Patriots, pro Red Sox e por isso tenho um carinho pelo Celtics também. Mas gol Spurs. Gol. E o Celtics, né, como a gente pode estar vendo, a gente tá vendo como o efeito não ter Kyrie Irving, né, tá fazendo bem a equipe. Só o fato de já não ter mais aquele xarope pentelho maluco falando que a Terra é plana no vestiário antes dos jogos tem ajudado bastante o entrosamento, e não só isso dentro de quadra, né, que é o que importa também, que é o fato do Kyrie ser um fominha. Eu não acho que o nível de fome dele tenha atingido novos níveis agora em Brooklyn. Não acho que ele fosse tão fominha assim no Celtics, principalmente no Cleveland, até quando jogava com o LeBron, né? Mas a gente vê um time feliz, a verdade é essa, e pode parecer clichê, mas em esportes coletivos, o basquete talvez isso importe mais do que os outros. A conexão da equipe, né? Não só dentro de quadra, como fora de quadra, de todo mundo jogar um pelo outro, pode fazer muita diferença, né? É Foi. que também são 5 jogadores só, tipo, são É, 12 no elenco que jogam mesmo, são 15 no elenco na teoria, mas exato. são 12 que ativos e 5 titulares, faz É, muita diferença daí o relacionamento da galera. exatamente. E o Celtics encaixou, né? Todo mundo tá jogando bem essa temporada. Uma pena foi a lesão do Gordon Hayward, que quebrou a mão, mas não é uma lesão grave, ele deve voltar em torno de um mês já, né? Acho que já faz que 2 semanas que foi a lesão, uma semana, um pouquinho mais de uma semana que foi a lesão dele. Então acho que um mês e meio ele deve voltar. E ele estava jogando em altíssimo nível de novo, né? Lembrando um pouco aquele Gordon Hayward de Utah, que chegou a ser All-Star e até All-NBA, né? Chegou a ser terceiro time, né? Terceiro time ideal na temporada 2017, 16. Então, o Celtics era um time que eu via como um dos prováveis, com possibilidade de ficar ali em quarto, terceiro, quinto colocado na Conferência Leste. E eu já agora encaro o Celtics como um potencial título, sinceramente, pelo menos da conferência. Até porque o Sixers, que nós dois apontamos aqui como, né, o favorito a vencer a Conferência Leste, acho que vem decepcionando bastante, principalmente na parte ofensiva. E o Bucks, falta, né, aquilo que a gente já esperava, falta mais alguém, pelo menos, para ajudar o Yannis, né? O Yannis acho que de novo tá fazendo mais uma temporada aí candidatíssimo ao MVP.
Essa temporada agora tem um bons candidatos nesse início, mas o Giannis talvez esteja liderando essa corrida. Eu, particularmente, acho que ele é o MVP nesse começo de temporada. Mas falta, né? Falta aquela posição a mais. O Malcolm Brogdon faz muita falta pro time. O Chris Middleton ainda é um cara que você não pode confiar muito. O Eric Bledsoe tá jogando bem esse começo de temporada, mas a gente sabe que nos playoffs ele, pelo menos na temporada passada, não jogou absolutamente nada, não conseguia chutar. Então fica essas dúvidas em relação ao Bucks. Outras surpresas positivas é o Heat e o Raptors, né? O Raptors aqui, até quando a gente fez os nossos palpites, eu não lembro você. Eu lembro que coloquei o Raptors bem posicionado, você até duvidava um pouco mais deles, mas eu não acreditava que eles iam começar tão bem a temporada e sentir tão pouco a falta do Kawhi Leonard. E principalmente essa evolução do Siakam, né? Que o Siakam É tá isso que é o jogando. mais, é isso que é mais impressionante. Eu O acho que Siakam começou a jogar demais. eu acho que era esperado que ele fosse ter números melhores e um desempenho melhor era sabido que ele ia ser o protagonista do time, mas com essa eficiência, com esse volume, acho que ninguém esperava. Então, eu acho que da minha visão, esses são os principais destaques da Conferência Leste. E o que mais impressiona é o Boston Celtics. Eu sei que você gosta bastante do Heat. O que mais chamou a atenção de você, Rê, nesses primeiros 15, 12, 13, 14 jogos aí da NBA? Então, o Celtics, certeza que é um dos que mais impressiona. Até porque, para mim, o principal, o que me deixava um pouco mais pessimista do Celtics não era a troca do Kyrie pelo Kemba, porque daí é aquele negócio que a gente até tinha comentado que perder o Kyrie é meio que adição por subtração, né? Tipo, o time fica melhor com uma peça menos, né? Só por causa dos problemas de química dele e porque de vez em quando ele resolve fazer tudo sozinho, ele quer jogar o que eles chamam de hero ball lá, daí não dá certo isso no basquete. Certeza. Mas o principal para mim era que eles perderam tipo ao Horford, eles perderam a peça que encaixava, a âncora da defesa deles no, no, no garrafão, e eles têm agora o Enes Kanter, que é um cara que prejudica a transição absurdamente. Mas é impressionante ver o efeito que teve a saída do Kyrie. É absurdo. O Kemba tá unindo o time e todo mundo jogando melhor. Apesar de teve um jogo do Jason Tatum aí que foi ridículo. Arremessou 1 de 19, né? É, Mas sim, mas fora isso, já tá com médias melhores do que a temporada passada, né? Tá com 20 pontos de é, média. é. E também um de 19 aquele negócio do Kobe e o Jordan, os dois tinham uma fala assim que é excelente, que é tipo, você nunca vai ver o, o resultado do jogo deles, nunca vai ser tipo 0 de 5 arremessos, porque se for ou 0 de 8, porque se for 0 de 8, tipo, eles deixaram De a tentar. cabeça deles afetar, e daí pararam de tentar. E, tipo, o negócio, ele fala, você pode ver 0 de 20, mas você não vai ver 0 de 8. Porque, tipo, não vai parar de tentar até ela cair. E tipo, pelo menos nesse ponto, o Jason Tatum parece que tem a mesma mentalidade, mais ou menos. Principalmente depois de treinar com o Kobe, né? É, Mas, então, o Celtics é um dos principais, certeza. O Raptors é um dos principais também. Mas o que eu mais gosto de longe é o Heat. De longe. O Heat é um time, puta, me empolga. É o time que eu mais curto ver jogar em toda a NBA, eu acho. O Heat e o Suns são os dois que eu mais curto ver jogar. Eles montaram muito bem o time tem tudo certo, é tudo feito da maneira certa, a defesa deles é forte, eles jogam bem na transição, eles espaçam bem a quadra, eles têm comprimento. O time inteiro montado certinho para funcionar muito bem. E esse time, olha, se eles conseguirem manter esse time junto, ganhando experiência, eles têm vários jogadores novos. Ganhando experiência, esse time pode ser sinistro no futuro. Eu curto demais esse time. acho que uma das principais surpresas, né, da temporada é o calor do Heat, o Kendrick Nunn, né? Também o Tyler Hero, mas o Hero Tyler Hill já, também. já era esperado, não, se não por todos, assim, mas é um jogador que saiu, já vinha do college com um bom arremesso, mas o Nunn não, foi um jogador que não foi draftado, né? E tá com médias próximas de 20 pontos por partida, um cara muito explosivo, né? O cara não é muito alto, mas consegue dar enterradas, é muito atlético e tem arremessado bem. Então, eu Coordena concordo. bem a transição, arremessa bem. E é aquele negócio que
uma das forças do Heat é o que o Trail Blazers tinha no ano passado, que era que eles tinham várias peças tipo intercaláveis, que você podia trocar um, colocar o outro e eles conseguiam se manter bem. O Portland tinha isso, eles conseguiam espaçar a quadra, que eles tinham vários jogadores que jogavam mais ou menos parecido. E daí o efeito disso era absurdo. Você via que todo mundo jogava melhor em volta. Agora, o Blazers parece que eles não entenderam o que deu certo no jogo do ano passado, e daí eles trocaram todo mundo, se livraram de todo mundo, deixaram alguns ir embora. E daí, agora, quem tem, o Heat é um dos que agregou, tipo, trouxe mais o Leonard de lá até. E agora tá jogando muito bem com esse mesmo estilo de jogo. Jogadores, tipo, você tira um, coloca o outro e o estilo de jogo continua o mesmo. E tem gente arremessando de 3, o que cria espaço dentro do garrafão para trabalhar. Tem comprimento, então você consegue jogar melhor na defesa, consegue mais jogada de transição. Tá excelente. Esse time tá divertidíssimo de assistir. E em relação aos Sixers, porque a gente falou aqui que era na nossa visão, o principal time da conferência, né? Óbvio, ainda acho que tem totais condições de chegar às finais da NBA, mas tá assustador esse começo de temporada. Eu não acho que é exagero dizer, principalmente pelo lado ofensivo, né? Você vê que o time tem muita dificuldade de criar o próprio arremesso. Se por um lado a gente não esperava esse desempenho ruim, o que a gente esperava era que aqueles vídeos do Ben Simmons arremessando de 3 na intertemporada não significavam porra nenhuma, porque pelo menos nós aqui podemos falar que não fomos enganados por aqueles videozinhos, né? A gente tinha muitas dúvidas se ele ia fazer isso durante um jogo da NBA, e estamos vendo que não só de 3, mas jump shots de 2 mesmo, ele não tenta, não arrisca, é só aquele jogo batendo para dentro. Aí que tá. Então, não precisava ser de 3, ele conseguia de 5 metros de distância já. Só precisa conseguir atrair um pouco mais a defesa para fora do garrafão, porque do jeito que é agora, ele não consegue jogar junto. Os dois querem ocupar o mesmo espaço. Os dois ficam ali embaixo. Não tem isso. Começar os outros, você consegue grudar no Josh Richardson, que tá Ele tá travando. Melhor no Miami. Melhorou aí? Agora. Mas travou pra cara. Travou bastante. Então, não, tava falando que, tipo, daí você consegue, como eles dois ocupam a mesma posição ali no garrafão, você não consegue criar pro resto, não tem cesta fácil pro time, você não consegue chegar na cesta, então você tem que arremessar de longe, e os outros marcadores podem grudar daí, no Josh Richardson, que tá muito melhor no Miami, pode grudar no Al Horford, pode grudar no Tobias Harris, não tem muito como fazer milagre. Exato. Daí. Não precisa ir lá para 3 pontos. Beleza, arremessa um pouco mais de longe, não fica ocupando o espaço do pivô ali embaixo da cesta, que nenhum time tem como sobreviver assim daí. E o que é forte deles é a transição, mas você coloca eles na meia quadra e acaba o jogo deles. Eles não conseguem criar nada na meia quadra por causa Exatamente. disso. Fica quando o Embiid tá em quadra, né? É bola no Embiid e às vezes até chutando de 3, o que eu acho, principalmente nos momentos decisivos do jogo, algo completamente desnecessário, né? Então, eu não sei. Sim, até porque ele não chuta bem. O Brett Brown vai ter trabalho aí para consertar esses Sixers aí. Ainda tem muitos jogos, dá para fazer isso, mas eu começo a ficar meio com dúvidas, mais dúvidas do que certezas em relação ao time de Filadélfia. Pois é, e se não der jeito, daí o único jeito é trocar ou o Ben Simmons ou o Embiid. Esses dois, infelizmente, eles não funcionam no mesmo time. Enquanto o Ben Simmons não conseguir vir mais para o perímetro, eles não funcionam no mesmo time. Eu também acho que seria a decisão acertada, mas eu não consigo ver os Sixers fazendo isso. Pode ser difícil mesmo, mas já imaginou o que seria tipo o Ben Simmons se ele jogasse num time, se montasse um time para ele como montaram pro Giannis no Bucks? Principalmente exato. do ano passado.
coloca o Ben Simmons com um monte de arremessador em volta e esse time fica quase imparável. O Ben Simmons é, de longe, uma das principais ameaças da liga na transição. Ele é um dos melhores passadores da liga. Ele é excelente. Perto da cesta, ele é excelente. Agora, se tem mais um jogador parado lá, ele não tem como produzir daí. E nem o outro jogador tem como produzir. E nem o resto do time tem como produzir. Ninguém consegue chegar perto da cesta. Eles dependem de arremesso de longe e daí a defesa pode grudar neles. Não tem como. A diferença do Ben Simmons pro Giannis é que o Giannis, pelo menos, arremessa, né? Tenta, né? E não é um excelente arremessador. E também em relação à atitude, né? Eu acho que o Giannis é um cara muito mais convicto das suas habilidades, um cara que não tem medo do momento, a gente vê isso. Ele tenta, ele pode falhar, mas ele tenta. O Ben Simmons ainda, sabe, meio aquele jeito meio preguiçoso, assim, que não se importa com nada. Fica um pouco com essa sensação. Com certeza. Acho que esses são os principais destaques da Conferência Leste, né? Não sei se tem mais algum outro ponto que você gostaria de ressaltar. Não, só para falar, como a gente falou aqui como o Celtics melhorou quando saiu o Curry, a gente pode também comentar como piorou o Brooklyn com a chegada dele. Exato. Impressionante o efeito que ele tem. Ele tá tendo uma temporada estatisticamente falando excelente, né? Mas isso não tá resultando em vitórias pro time. E se você assiste... E pra quem assiste o jogo do Nets, você vê, né? Pô, mas o jogo é isso mesmo? É só o Curry driblando até chutar a bola, ninguém participa, né? Ele tá com 30 pontos de média, né? E 7,6 assistências. No momento são os dois melhores números da carreira dele. Os dois melhores números da carreira. Só que de forma totalmente ineficiente. Se você para assistir um jogo inteiro dos Nets, garanto que você vai falar, realmente isso não é esse estilo de basquete que vai vencer jogos, né? Porque... vai dando raiva. Vai dando raiva. Em mim vai dando raiva. Assistindo esse tipo de coisa vai dando raiva. Você fala, meu Deus, imagine como é a sensação de ser um dos companheiros de time. De ficar parado lá no canto enquanto o Kyrie faz, né? Então, aproveitando essa ponte aérea, já dá pra fazer até uma comparação com um estilo bem parecido na Conferência Oeste, mas que já algumas temporadas dá muito certo, pelo menos na temporada regular, que é o James Harden, né? Que só na temporada regular. Mais uma vez aí dando sinais de bater mais recordes, né? A gente também acho que chegou a comentar aqui, né? Depois da temporada passada, quando ele anotou 36 pontos e meio por partida, a gente falava, não, esse ano é impossível ele manter essa marca ou aumentar. A ideia é que ele fosse ter uma regressão em termos de pontuação, mas o que a gente tá vendo é ao contrário, né? O Harden tá beirando os 40 pontos em média por partida e é difícil de criticar agora, né? Porque o time tá numa sequência de 8 vitórias seguidas, eu tento. Se eu não me engano. O que você vai falar? Eu não tenho a menor confiança de que na hora dos playoffs isso vai dar certo e o Harden é um dos jogadores, uma das superestrelas que mais falhou em momentos decisivos que eu consigo me lembrar. Um MVP que na hora do vamos ver não consegue levar seu time a dar um passo a mais. É verdade, esteve perto de bater o Golden State Warriors. E se não fosse os Warriors, talvez o Rockets tivesse ganho um título nesses últimos anos. Mas as atuações dos playoffs do Harden deixam a desejar. Mas, de novo, aqui falando, eu acho que é notável o que ele vem fazendo na temporada regular. E é um dos candidatos a MVP, com certeza. Vai estar nessa briga até o final da temporada de novo, principalmente se conseguir bater a marca de 40 pontos por jogo, algo inimaginável até então. Só que esse estilo é um estilo muito mais eficiente do que o Curry apresenta no Brooklyn, mas ao mesmo tempo com muitas semelhanças, né? Mesmo com o Westbrook lá, até quando o Westbrook tá em quadra, a gente vê muito mais o Harden com a bola, né? O Westbrook mais esperando, né? Quando nesse jogo de meia quadra que você falou do Sixers, quando é isso com o Houston, é o Harden ali driblando, step back, ou driblando, infiltrando e sofrendo a falta, né? Pra variar, ele tá liderando a liga em lance livre, em lance livres arremessados, né? É um cara que sofre muita falta ali perto. Então, vamos ver. Eu continuo também tendo dúvidas que pode dar certo. Não, eu não tenho muita dúvida não que não vai dar certo. Primeiro,
Tem alguns jogos que estão no meu League Pass que eu assisto. Tem alguns times que estão no League Pass que eu assisto todo jogo. Que, tipo, no meu League Pass eu assisto todo jogo. Tipo, Clippers, Lakers, o Heat, o Suns e o 76 tá no lugar, o Suns entrou no lugar. E o Rockets, por enquanto, tá, mas tá porque eles estavam no começo porque eu achava mais divertido ver quando o Westbrook tava participando mais. O time era mais rápido, a defesa deles estava horrível por causa disso. Mas era mais divertido de assistir, pelo menos. É. Travou? Com o Harden fazer esse jogo. Cara, travou aí de novo? Travou. É, agora voltou, né? Voltou. Então, 80% das posses é a mesma coisa. Ele vai driblando a bola devagar, ele fica parado na frente do defensor, fazendo. Exato, eu também. E ele tenta o step back. Então, fica indignando. Fica indignante. Pra mim, eu não. Me irrita assistir o jogo do Harden. Eu não tenho mais vontade de assistir. E eu não acho impressionante, na verdade, fazer 40 pontos de média quando você tá com a bola o tempo inteiro e é só você que arremessa no time. Isso pra mim não é nada, não diz nada. Tá cheio de jogador NBA que pode fazer a mesma coisa. Eles só não fazem porque eles têm noção de que não é assim que se joga. E uma coisa que vai acontecer logo menos é ele vai irritar todos os companheiros do time dele. Daqui a pouco ele vai acabar até com a amizade que ele tinha com o Westbrook, que é desde a época do ensino médio lá. Daqui a pouco eles não vão mais conseguir olhar um na cara do outro, porque é só o Harden. O time é o Harden. Ninguém mais faz nada. A função deles é tentar conseguir a bola pro Harden fazer daí o negócio dele. E isso não é só não dar sucesso nos playoffs, isso acaba com o time e acaba com a vontade de assistir. Muito pouca gente gosta disso daí. É. Eu ainda acho que que é difícil contestar o que eles estão fazendo agora, principalmente por causa dos resultados, né? Eu falei, óbvio, nos playoffs eu não consigo ver isso acontecendo, mas na temporada regular, no começo que eles estavam dividindo mais a bola, o time não estava com um recorde tão bom. Eu falei, depois que o Harden voltou a ser o dono do time, eles emplacaram agora 8 vitórias seguidas. Então é difícil imaginar que eles mudem esse estilo de jogo, pelo menos a curto prazo, e tá dando certo. Eu também não Eles não gosto vão muito. mudar, até porque o Harden é o dono do time. Então, tipo, o que o Harden fala, o Mike D'Antoni obedece. É. Mas isso tem vários motivos, não só de eu não gostar, mas disso não dar certo nos playoffs. Tipo, que nem a gente já tinha conversado disso anos, que o final da carreira do Kobe foi chato de assistir, porque o Kobe era fazendo basicamente a mesma coisa. E Sim. ele tentava arremessar quase todo o lance. Mas pelo menos com o Kobe, ele tentava fazer uma coisa diferente todo o lance. Ele tinha habilidade para fazer outras coisas. O Harden é só a mesma coisa, ele tem duas jogadas. Ele dribla um pouco lá na frente e ou ele vai para infiltração para cavar uma falta, ou ele chuta aquele step back three dele. É só isso que ele faz. Ele não tem mais nada no jogo. Então, até o Kyrie é mais divertido de assistir, porque o Kyrie tem drible, o Kyrie tem habilidade, ele faz outras coisas. O Harden é só isso. É só. Só O que jogo dele é completamente limitado. mas mesmo que seja previsível o que ele faz, o step back three dele é quase imparável, né? Pelo menos Não, mas só é porque não. contestar o arremesso. Mas aí que tá. Só é porque é temporada regular. Tipo, ó, um dos motivos que isso não funciona nos playoffs. Primeiro, ele cava muita falta e nos playoffs não dão tanta falta porque os juízes são melhores. Na temporada regular tem muito mais juiz mais novo, gente que não sabe muito o que tá fazendo e que dá falta que não deveria dar. Beleza. Segundo motivo é que, assim, é muito fácil de defender contra isso. O problema é só que você precisa treinar. Mas, assim, ele só tem esses lances, a gente já sabe disso. Tipo, se você conseguir parar 3 jogadas do Harden, você acaba com ele. Ele não faz mais nada no jogo. O step back three, a infiltração para cavar falta, e daí, quando isso não dá certo, ele tenta a ponte aérea pro Clint Capela. Então, o que você faz? Você coloca um cara, o Bucks já mostrou isso daí. Você coloca um cara marcando ele de trás. De trás. O cara fica do lado dele, aqui na esquerda, e quase atrás dele. Daí você tira o step back three. E daí ele tem o Deixa ele caminho passar. aberto para cesta. Exatamente, ele tem o caminho aberto para cesta. E daí você traz o pivô para marcar ele a hora que ele vai para infiltração. Pula com as mãos levantadas, não faz falta, beleza. E daí vai abrir o Clint Capela, e daí você traz um defensor
para cobrir o Clint Capela na mesma hora. Daí vai ficar alguém aberto no perímetro. E daí você faz rotação normal. Falado que é mais difícil daí do Rockets ter sucesso, porque o Westbrook não chuta bem de 3. Então você deixa ele quieto lá. Você só vai em quem chuta. Você vai no PJ Tucker, você vai no Gordon, no House, quem tiver. Mas, tipo, você tem como fazer. O único problema é que, assim, você tem que treinar essa rotação. Então, quando você tem os playoffs para jogar contra ele, você tem tempo para treinar. Na temporada regular, que você tem um jogo contra ele agora e outro jogo amanhã contra outro cara, daí você não tem como fazer isso. Mas ninguém fica preocupado, porque, tipo, a hora que você tiver tempo para treinar contra o Harden, acabou, você elimina ele. Você neutraliza completamente o jogo dele. Eu ainda acho que ele pode ter uma run boa nos playoffs, que a gente não viu na carreira dele. Eu acho que até estava comentando com o Rei aqui antes, né? Tava escutando o podcast do Bill Simmons, que é o Book of Basketball, né? O book do basquete. Que o melhor playoff do Harden foi lá no Thunder, quando eliminou a melhor série, né, de playoffs. O Harden foi contra o Thunder, eliminou o Spurs em 2012 e o Thunder daí chegou nas finais e perdeu pro Heat. Então ele tá devendo, sim. Mas eu ainda acho que vai ter uma run positiva nele. Não sei se, acho que também não é o suficiente para levar um título, mas pelo menos impactar ou até impressionar em alguns playoffs. Mas enfim, vamos dar sequência aos times do Oeste aqui. Você falou que um dos times que você assiste é o Lakers e eu acho que no vídeo passado você comentou que achava que o LeBron estava em baixa, que ele não estava jogando tão bem. E eu falei que tinha minhas dúvidas e eu continuo achando que ainda também concordo com você quando você fala que já estão exigindo muito do LeBron e isso pode ser perigoso em relação ao desgaste físico dele. Mas em termos da parte técnica, eu acho que ele não tá dando sinais de declínio, pelo menos nesse início de temporada. Não à toa, o Lakers lidera a conferência e aquilo que a gente viu nos primeiros jogos, que o Anthony Davis era o melhor jogador do time. E eu ainda acho que talvez seja a opção mais viável e até mais confiável para apostar no Davis ao longo da temporada como o principal jogador do Lakers, mas já faz algumas semanas que o Sim, LeBron o LeBron assumiu, hoje é o principal. assumiu esse papel definitivamente, né? É, mas então, eu não acho que tem declínio técnico no LeBron. Ele tá, eu acho que ele tem declínio. Ele não tá mais no auge, mas não é técnico. A técnica dele tá sem noção. Ele tá melhor do que antes. Ele nos passes principalmente. Tá lindo de assistir ele jogar. Lidera a liga em assistência, né? É. No Então, momento. tá lindo de assistir. Só que tem declínio que eu acho claro no atleticismo dele. Ele não tem mais a mesma velocidade, ele não tem mais a mesma explosão. E daí o que rola é que ele perde aproveitamento, tipo, perto do aro. Sim, Então, sim. que nem como armador, ele tá excelente. Agora, como para marcar pontos, tem jogo que, tipo o jogo de ontem. Ontem, no caso, na terça-feira, eles jogaram contra o Thunder, né? Uhum. E quando o arremesso dele tá caindo, excelente daí. Agora, tem os jogos do LeBron que o arremesso dele não cai. E daí ele não tem mais as mesmas armas que ele tinha antes. Ele pode dar uma arrancada uma vez no jogo, talvez duas, mas ele não Daí, tem mais as mesmas armas. nesses jogos que ele não estiver arremessando bem, daí que o Anthony Davis tem que assumir o protagonismo, né? Exatamente. Mas Mas a técnica tá excelente. no momento eu falei, né, a gente apostava que a gente acreditava que o Anthony Davis podia ser um candidato a MVP e no momento é o LeBron, né? Eu falei, pra mim, a gente tem um top 4 acho que bem definido, né? E difícil, óbvio, tá muito cedo, então pode mudar ainda, mas agora Giannis, LeBron, Harden e Doncic, né? Acho que não tem como sair de um desses 4 MVP. Eu acho que o Doncic fica um pouquinho abaixo por causa da campanha, ainda é cedo, mas por não estar liderando a conferência, por exemplo, né? Mas são os 4 melhores jogadores da NBA no momento, né? Acho que não tem nenhuma dúvida em relação a isso, porque o Kawhi, todo aquele load management, né? Que é o time segurar, o Kawhi não joga muitos jogos. Isso tá comédia falando nisso. A gente já vamos comentar disso. Mas o que eu ia falar só também do Anthony Davis é que também tem que dar um pouco de desconto para ele, porque ele já falou, né? Ele deu entrevista falando que ele tá machucado e que ele tá sentindo o tempo todo. Não é tipo uma jogada ou outra, não é de vez em quando melhora e daí de vez em quando volta. Ele sente o tempo todo o ombro dele. Então tem isso também aí no caso. Mas o Lakers tá sinistro por causa dos dois. Se tirar o Davis, óbvio que o Lakers vai cair muito.
Mas o Lakers já começou a ter aquela gordura. Eu falei, posição nos playoffs, sinceramente, mano de quadra, já não sei se importa tanto assim. Eu tenho minhas dúvidas. Na final, a gente viu nas finais ano passado, apenas uma vitória do time mandante, foi isso? Ou duas do Raptors, né? Os Warriors Não, foi perderam uma só. todos. Uma vitória Uma apenas só. do time mandante, É. imagine. Então, tenho minhas dúvidas do Foi o quanto segundo vale. jogo. Não, o primeiro jogo. O Raptors ganhou o primeiro jogo em casa, daí Em perdeu o casa, é segundo em verdade. casa, daí o Exato. Warriors perdeu os dois em casa, daí Isso. o Raptors Ganhou perdeu os fora. dois em casa. Isso. Daí o Raptors finalizou a série em Oakland. Isso aí. Então, fica aquela. Sempre deram muito valor a isso, né? Hoje em dia a gente fica, será que tem realmente essa importância? As arenas já não são mais hostis como era antigamente, né? Tem, Acho que, tipo, alguma diferença tem, mas não o suficiente para você é, sacrificar. exato. Então talvez seja já o momento de. Pô, o Kawhi que não tem nada, não joga. O Anthony Davis com lesão, jogando todos os jogos. Então, de repente, seria um momento pro Lakers começar a poupar uma Talvez. É partida que ou outra. o medo do Lakers é que, tipo, por enquanto, eles são um dos times que é temido da liga. Sim, Mas se você tirar LeBron e Anthony Davis, acaba o time. O Clippers pode jogar com os reservas, que exato, eles exato. competem. O É, Lakers não tem isso daí. O Lakers está é, surpreendendo por várias coisas. Uma delas é o Dwight Howard, que está jogando é demais. verdade. Tá muito massa. Esse time, eu tô me É, divertindo um monte vendo esse time jogar. E, tipo, eles têm vários pontos fortes. Eles têm comprimento pra caramba. Então, a defesa deles é boa, a defesa do garrafão é excelente. Daí eles é, conseguem. O Lakers é transição. Se você, para ganhar do Lakers, você limita eles a meia quadra. É mais ou menos o mesmo estilo do 76ers, só que eles sim. criam muito melhor que o 76ers. Mas se você limitar eles na meia quadra, eles já são bem mais fracos do que eles são na transição. Quase toda a posse de bola deles é transição. Impressionante. Então, daí, beleza. Mas se você tirar o LeBron, se você tirar o Anthony Davis, se você começar a usar, tipo, load management neles, não tem time daí. Você vai É, jogar Jared Dudley, você vai jogar Quinn Cook, essa galera, é. eles não... Meu A Deus. diferença é que o Clippers, com uma das duas superestrelas, já é um time fortíssimo. Já o Lakers, apenas com o LeBron ou apenas com o Anthony Davis, é um time para classificar para os Sofre. playoffs, talvez. É. É. E sem os dois, nem Não, briga. esquece. Não existe. Nem Não briga existe. pelos playoffs. Não. É um time ruim daí, de verdade. Exato. Então, tem Então isso. já. Eles têm que cuidar um pouco também. Mas eles têm esse medo. Eles param de ser temidos. Se eles tirarem o Anthony Davis, tirarem o LeBron, começarem a ir perdendo, a galera vai vendo que, tipo, é um time fácil de bater. É só não ter um deles na quadra. Então, já aproveitando e mudando a cor da quadra, né? Porque não é nem atravessando a cidade ou algo do tipo, Atravessando porque o corredor. a quadra é a mesma, os Lakers e Clippers dividem a mesma quadra. Vamos falar um pouco do Clippers. O Paul George finalmente estreou. Meu E, Deus. e a estreia dele em casa foi algo surreal, né? É, 37 pontos em 20 minutos. Arremessando, lembrando, jogando no nível que a gente tá vendo ele jogar ali no final do ano passado e começo desse ano, né? Entre quando dezembro ele e era um dos janeiro. candidatos ao MVP. Tanto que ele terminou no top 3, né? Ficou atrás apenas do É. Harden e do Giannis. E em pelo menos 2 meses da temporada, eu acho que o Chris Paul foi o melhor jogador. O Chris Paul, perdão, o Paul George foi o melhor jogador da temporada passada. E eu ainda, na minha opinião, eu ainda continuo achando que o Kawhi, na hora que chegar aos playoffs, na hora que importar, eu acho que ele é o melhor jogador da NBA. Eu Por mais também que acho. me doa falar isso, porque eu odeio ele por ter abandonado o meu Spurs. Mas juntando o Kawhi com o Paul George nesse nível, continuo achando que o Clippers é o melhor time da liga. É o time mais completo, é o time que tem mais elenco, tem mais opção. Então, eu tô louco pra ver. É muito cedo, mas eu quero muito, muito que Lakers e Clippers cheguem bem e se Seja enfrentem nos final de playoffs. conferência. Se a Quero que ele seja classificação. final de conferência. Se for semifinal de conferência já vai ser legal também, mas ó, final de conferência é mais Nossa. divertido, né? E aí, Mas o fã da NBA precisa dessa série. Essa série tem tudo pra ser épica. com certeza. Eu acho que o que eu não sabia como o Paul George ia voltar. Porque os dois ombros machucados, você não tem como ter Sim. certeza. Agora, ver como ele voltou, pra mim, daí acho que os Clippers são tranquilos favoritos.
E o único motivo deles não serem, tipo, como o Warriors era até pouco tempo, é que o jogo do Lakers se encaixa muito bem contra eles, assim. É, Porque, tipo, o ponto fraco do Clippers é a defesa do garrafão. E o exato. ponto forte do Lakers é esse. É, Agora, com o Anthony ponto fraco do Davis. Lakers é a defesa do perímetro. E o ponto forte É, do Clippers é a defesa do perímetro. E daí você tem o Kawhi e o Paul George, que são, tipo, eles... O jogo deles é até meio parecido. Os dois são, sim, se duvidar, os dois melhores de perímetro da liga. Os dois arremessam bem, os dois criam bem arremesso. O Kawhi tá melhor até do que o Paul George agora, passando a bola e criando jogada para os outros, é, tá excelente. evoluiu Agora, esse único ponto é, que faltava, né, no agora, jogo dele. exatamente. Agora, uma das coisas que o Clippers confia muito o jogo deles, que precisa bastante, é de rebote ofensivo, né? Eles usam muito rebote ofensivo. Agora, se você tentar isso contra o Lakers, daí você vai ter problema, porque o Lakers é o que a gente tava falando agora, é a transição. Se você quiser ficar tentando pegar rebote ofensivo contra o Lakers, você vai dar ponto de transição para eles o tempo todo. Então vai ser divertido ver como vai jogar esse time, como vai ser essa série. Tomara, ela tem que acontecer. Por favor, aconteça. É, Que exato. daí vai ser. Nossa, A NBA precisa, né? Isso aí meu Deus. vai ser ótimo para todo mundo, para quem mora em Los Angeles, para quem mora nos Estados Unidos, no mundo inteiro e que ama NBA. Essa série tem tudo para ser. É muito cedo, a gente pode aproveitar muita temporada até lá. É, E eu acho que outro destaque aqui, como eu falei dos MVPs, é o início da temporada do Luka Doncic, né? meu Deus. Né? O cara com 20 anos só fazer o que ele tá fazendo, tá com média de 29 pontos, quase 11 rebotes, 9 assistências, quase uma média de triplo-duplo com 20 anos e a eficiência que ele tá fazendo, a naturalidade, né? Eu tava comentando com o Rei aqui antes a gente começar a gravar, eu tava assistindo na Spurs e Mavs, foi na segunda-feira, né? Foi na segunda ou foi na terça? Foi ontem, né? Não, foi segunda-feira, foi segunda-feira. E foi do começo ao fim um domínio dele total, mas total do jogo, assim, sabe? A tranquilidade, a liderança dele de achar os jogadores, arremessar no momento certo, passar a bola na hora que tem que passar, infiltrar quando tem que. Tudo tão natural, tudo é tão fácil pro Doncic, com 20 anos. Você começa só a pensar, onde que esse cara vai chegar se ele continuar evoluindo, sabe? Eu O cara é general. até tava conversando com um amigo meu, eu falei, cara, o estilo que mais é parecido e até por já torcedores do Celtics não ficarem malucos, mas meu, ele lembra que eu acho Larry. Larry Legend. Cara, é o único estilo que dá pra aparecer. Ele tem números melhores do que o LeBron tinha quando o LeBron tinha 20 anos e o LeBron já dominava a liga com 20 anos e o Luka tá dominando. A verdade é essa. O Mavis ainda tá com uma campanha de E 8 sem vitórias. atleticismo. Exato, ele não exatamente, por isso que eu acho que lembra mais do Larry Bird do que o LeBron, porque ele É. tem mais técnica do que físico. Os Mavis já estão em quinto lugar, e a verdade é que o time do Dallas não é grandes coisas. O Porzingis ainda não é nem sombra daquele jogador que foi em Nova York. Ele virou basicamente um spotted tree, um cara que fica ali parado para estar de três. Um cara com aquele tamanho todo, estar de três é incrível, é ótimo, ele chuta muito bem, mas ainda não tá 100%, dá para ver. E o elenco complementar, eu acho um elenco legal. O Max Kleber tá jogando bem, tá arremessando de três também. O, o Brunson, o armador, é bom. O Seth Curry é um excelente arremessador de três, mas é um time limitado, mediano na melhor das hipóteses. E já tá em quinto lugar na Conferência Oeste. Eu até achava que o Dallas não ia se classificar para os playoffs. Óbvio, teve todos os problemas no Warriors, o Pelicans, times que eu apontei como classificados que já estão praticamente fora estão fora, na verdade, por causa das lesões. O Warriors tá Mas fora com certeza. O é, Pelicans tá melhor é, agora. exato, mas ainda estão. As campanhas no Oeste vão acabar sendo piores do que a gente imaginava, né? A gente achava que tinha que ter 48 vitórias para entrar. Eu já acho que na sétima e oitava posição talvez não precise de tudo isso. Mas enfim, eu acho que não tem elogio suficiente para descrever o que tá jogando o Doncic nesse momento. E imaginar que esse cara tem apenas 20 anos e que ele pode evoluir. Ele pode ser um cara que para dominar a liga. E eu só consigo pensar na tristeza de torcedores de Suns
Kings e Hawks, pelo seu time ter deixado passar essa oportunidade de ter draftado talvez o melhor jogador aí da próxima década. Fazer Eu aqui acho que é bem provável que vai ser. O Luka Doncic pode ser MVP várias vezes. Ele tem potencial para ser MVP várias vezes. Exatamente. Ele é sinistro. O que ele tá jogando é absurdo. E é muito natural, que nem você falou, é muito natural. Ele tem instinto, ele sente o jogo perfeito, ele é um general na quadra. Ele domina inteiro, ele comanda o time inteiro. E o jogo é completo, só falta defesa para ele. Se ele melhorar a defesa, vai ser sensacional. Mas fora isso, no ataque... E não é como se ele fosse nulo na defesa, não é, né? Tipo um Harden no começo. O Harden melhorou um pouco nos últimos anos, pelo menos se esforça. Mas o Doncic... De vez em quando. Faz o básico. O problema na defesa é que não ter atleticismo faz diferença na defesa, né? A defesa precisa muito de atleticismo. Então, daí ele tem meio que um teto ali na defesa, que não é muito alto. Ele nunca vai chegar a ser tipo o LeBron, defensor, o LeBron no auge. Ele nunca vai chegar a ser um Paul George, um Kawhi defendendo. Mas no ataque, o jogo dele é completo. Ele pode ser melhor que todos esses. Se já não for nesse atual momento, que é bizarro pensar e dizer isso de um cara com 20 anos contra 3 dos melhores jogadores da NBA. E confiante, e tranquilo. Exato. É impressionante. Um dos mais divertidos de assistir. Eu falei ao mesmo tempo que eu tava puto assistindo o jogo, porque o Spurs se encaminhava e acabou concretizando a 6ª derrota seguida. Eu tava, cara, falando, E é muito legal, né? A gente tem nossos jogadores favoritos, preferidos, mas é muito legal quando a gente vê a história sendo feita. Eu falei, é muito cedo, pelo amor de Deus, não queremos zicar o menino Doncic aqui. Mas ele tá vendo a possibilidade, cara, de eu tá vendo talvez um dos grandes jogadores da história da NBA, se ele tiver uma carreira desse nível, sabe? A gente viu, né? A gente que acompanha já há algum tempo, a gente viu Tim Duncan, Kobe, Shaq, LeBron agora, sabe? Todos os jogadores que são entre os melhores da história. Curry... o Doncic pode se encarar, pode entrar nessa lista. Dirk Nowitzki, né, que pra mim é o melhor jogador estrangeiro da história. O Doncic pode tomar o lugar do seu antigo companheiro de time, né? Imagine que maravilha torcer pro Dallas, hein? Teve uma carreira de 21 anos seguidos torcendo por Dirk Nowitzki. Na hora que ele se aposenta, né? Ainda chegou a jogar uma temporada com o Doncic, entra o Luka Doncic. Que inveja dos meus rivais texanos. Eu quase tive o mesmo em San Antonio, né? Porque na hora que o Tim Duncan se aposentou, a gente tinha o Kawhi Leonard. Não vamos tocar nesse assunto, senão eu vou chorar. Mas enfim, eu queria falar um pouco do meu Spurs também, porque é o time que eu mais assisto. É o time que eu mais acompanho, é o time que eu torço. E no vídeo no último vídeo que a gente fez sobre a NBA, eu tava feliz, né? O Spurs tava com uma campanha invicta. Não lembro se já tinha perdido quando a gente fez aquele vídeo, mas o Spurs começou 4-0 e agora tá 5-9. E com uma sequência de 6 derrotas seguidas, mas eu ainda confio bastante nesse time. A verdade é essa. Cortando tudo. E agora? Agora de boa. Mas cortou muita coisa que você falou. Tá. Eu tava falando que eu tava muito feliz no último vídeo que a gente fez, que eu falei do início do Spurs. E o time até começou vencendo os 4 primeiros jogos, né? Mas agora tá numa campanha com 5 vitórias e 9 derrotas, 6 derrotas seguidas. Mas ainda assim, é um time que joga bem todos os jogos. E eu não sei se isso é mais irritante ou não. Óbvio, é melhor, né? Pelo menos perder e jogar bem do que perdendo jogando mal. E como eu falei, a classificação na Conferência Oeste não tá tão alta quanto a gente achou que ia ser. Então eu ainda acho que os Spurs vão pros playoffs. Eu já vi muita gente pedindo na internet por trocar o DeRozan. Eu acho que essa não é a solução. Óbvio, se conseguir uma coisa muito boa pro futuro em troca. Mas acho que esse time sem o DeRozan não tem chance de se classificar. Não tem chance, exagero, mas não iria para os playoffs. Eu acho que com ele sendo o principal jogador do time, junto com o Aldridge, a gente pode se classificar sim. Tem problemas, o time tem problemas na defesa, a verdade é essa. Não é uma defesa horrível, mas todo mundo se esforça ali, pelo menos o Aldridge, DeRozan, mas não são excelentes defensores. Eu tenho me irritado com muitos arremessos de 2 com no começo do relógio ainda, né? Eu falei, eu acho que o time tem que usar o mid-range, a gente conversou sobre isso, né? Principalmente os Spurs que tem jogadores especialistas como o próprio DeRozan e o Aldridge, né? 2 dos melhores arremessadores de 2 da liga.
Então tem que utilizar isso. O problema é quando outros jogadores, como o Bellinelli, arremessam de 2, desequilibrados. Isso que me irrita. Esse era meu pequeno desabafo sobre o Spurs. Eu queria ver mais o Lonnie Walker em quadra. Quando ele joga, ele sempre traz uma energia a mais pro time na defesa. Eu adoro o DeJounte Murray. Acho que ele tem tudo para ser um excelente armador no futuro. Defensivamente ele já é ótimo e ofensivamente está evoluindo. Derek White eu gosto. Então, mesmo estando triste com essas últimas partidas, eu ainda confio que esse Spurs vai reagir. Hoje a gente enfrenta o Wizards. Vamos ganhar fora de casa de Washington, assim espero. E se não ganhar... daí eu começar a ficar preocupado de verdade. Mas, enfim, é apenas meu desabafo. Outro time nosso aqui... Pode completar, depois eu falo. Eu ia só falar que o time é bom, tá bem montado e tudo. É difícil só ver quem que vai cair. O Suns tá um pouco pior agora nesses últimos jogos, mas o Suns é um time bem montado também, que usa bem as peças que tem. O Devin Booker tá jogando muito bem. Talvez o Timberwolves, que é um que eu confio menos, porque depender do Andrew Wiggins... Então eu falei ali, não é receita de sucesso. Quinto, sexto, sétimo, oitavo, né? Mavs, Jazz, Timberwolves e Suns. O único que eu cravaria como garantido, como que eu acho que vai estar na pós-temporada é o Jazz. Mesmo em tudo que a gente falou do Mavs com o Doncic jogando, eu falei, o time ainda não é time em formação, time jovem. Então, e pode oscilar. O Jazz sem o Mavs sem o Doncic nem briga. Então o Kings, que começou muito mal e agora reagiu, mas tá sem o De'Aaron Fox e sem o Bagley, ainda eles devem ficar um tempo... É muito azar. O Kings, coitado, que zica esse time. Devem ficar um tempo fora, daí depois o Memphis. Não, o Memphis não vai se classificar. O Memphis tá com a mesma campanha que o Spurs mais na frente, porque venceu o San Antonio, né? Mas o Grizzlies nem é o objetivo do time. Daí ali mais atrás, os times que podem classificar são o Thunder e o Pelicans, se o time voltar todo mundo 100%, quando o Zion estrear e o Lonzo Ball voltar. O Ingram jogou ontem, né? Finalmente, voltou a jogar. E o Blazers, aliás, 5 e 10, que era o time que a gente já não confiava muito aqui, mostrando que pelo menos um palpite a gente acertou, que era que o Blazers não ia ter uma boa temporada, a princípio. Mais do que um. Mas o Blazers montou muito mal esse time, foi esse negócio. Eles perderam as partes que importavam para eles. Perderam os wings, né? O tinham o Lehman, Harkless. Pois eles tinham Amino, tinham Lehman, tinham Harkless, tinham Miles Leonard, o Zach Collins que tá com eles ainda, mas tá machucado agora. Então, eles tinham um monte de gente que tinha comprimento, que ajudava na defesa, arremesso de conquista, para poder jogar direito o Lillard, o grande Dame, que é um dos meus jogadores favoritos, e o CJ. Agora, eles perderam todas essas peças e agora o time fica travado. Na meia quadra, esse time fica travado. Vamos ver se com a volta do Nurkic, né, que eu não sei qual que é a previsão para ele voltar, a lesão dele foi bem séria, né, mas ele é um pivô que tem um excelente passe. Então, se ele voltar e voltar bem, daí o time deve melhorar, né? Mas enquanto o Whiteside estiver ali, eu não boto fé nesse Blazers. Não, eu também não. Agora, outra coisa que a gente vai destacar aqui, que logo no começo, acho que o Pelicans tinha perdido 4, acho que tava 0-4, e a gente falou, esse time do Pelicans não a campanha engana, esse time é melhor do que a campanha diz. E tá aqui, tá outro que tá mostrando que a gente não erra todas. E lesões, né? Como você falou, acho que o Pelicans junto com o Warriors e com o Kings são os times que mais vêm sofrendo com lesões na Conferência Oeste. Então, teve um jogo esses dias, eu não assisti, você não deve ter assistido também, Pelicans e Warriors. Você viu a injury list desse jogo? Nossa, era... E você via de chorar, era quase um... Você olhava os jogadores machucados, os jogadores em quadra, era triste. Tipo, o toalheiro do time tava... Exato, o water boy do time ali, o cara do Gatorade ali. Exatamente. Triste. Não, esse daí eu nem pensei, nem considerei assistir esse jogo, pra falar a verdade. Exato. Eu também, quem diria, né, Warriors, eu não assisto nenhuma partida do Warriors, a não ser quando eu enfrento o Spurs. É raro também assistir uma do Warriors, viu? É triste. Cara, e também, ainda, se tivesse 3 jogos por dia, mas se abre ali o League Pass e tem 9 jogos, você vai assistir o Warriors. Você não tem o que fazer.
Eu até não, eu queria acompanhar mais, tenho visto os highlights, mas para ter uma opinião melhor sobre o calor dos Warriors, né, que tem jogado bem. Eu assisto um ou outro pra ver o Jordan Poole. É o principal, é o principal motivo. Exato, mas por enquanto sem opiniões ainda mais aprofundadas do Warriors. Os torcedores de Golden State, que a gente sabe que tem muitos, né, porque nesses últimos anos era o time da moda. Então, sorry for that. Mas o Warriors esse ano não é do Warriors. A equipe inteira já sabe. Sim. O escritório, todo mundo sabe. O negócio agora é esse ano deixar passar, pega um pique bom pro draft do ano que vem, e daí ano que vem todo mundo volta. Tem Steph, tem Clay, tem Draymond, tem mais essa galera que está se desenvolvendo agora, esses novos que estão se desenvolvendo. Tem mais um pique decente. E daí, se duvidar, consegue fazer uma troca boa do D'Angelo Russell e daí esse time volta a ser um dos principais. Ano que vem eles estão entre os 4 principais. Com certeza. Não tenho a menor dúvida disso também. Mas acho que é isso. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Acho que não. Então acho que cala essa tua boca e manda um tchau aí pra todo mundo. Vou obedecer, né? É isso aí. Valeu, galera. Pô, obrigado aí. Eu acho que foi legal estar dando a cara aqui a tapa para falar de NBA a primeira vez. Espero que vocês tenham gostado, né? E bom, de repente quando a gente atingir a marca, eu tava pensando em fazer isso, até falar com você, de repente quando a gente atingir a marca de 25 jogos, 30 jogos, começar a refazer os nossos prêmios e de repente até palpites, tipo o MVP, o treinador do ano. Não, eu acho que o meu MVP ainda tá certo. Eu ainda confio no meu pique. Quem quer ter o Ben Simmons? O Curry. O Ben Simmons era a tua aposta, né? Eu acho. Eu não quero mudar. O Ben Simmons era a aposta usada, né? Ben Simmons era a zebra. Tá bem perto de acontecer também. Meu Deus. Pô, se algum de nós tivesse ido no Doncic, hein? Pois é. Porque eu fui, eu acho. Acho que eu fui. Pensando bem, né? Eu vou editar o vídeo e eu acho que eu fui. Eu apostei no Giannis, uma aposta fácil, né? É verdade. Mas eu acho que o Giannis... né? Mas ao mesmo tempo, o Giannis ainda assim tá surpreendendo, né? Vamos falar a verdade. A gente falou um pouco dele, não vamos aprofundar um pouco mais pro vídeo não ficar tão longo, mas é verdade que o Giannis tá jogando mais do que eu achava que ele estaria jogando no momento. Também tá acertando muito. Tá errando muito mais airball de arremesso livre do que eu achava também. Puta, que é isso? Tá engraçadíssimo de assistir isso. O que aconteceu com o cara? Meu Deus. Bizarro. Eu me divirto. Mas enfim, galera, espero que vocês tenham curtido. Obrigado de novo, né? A gente já pediu para curtir, se inscrever e ativar o sino dourado aí, que não é dourado. E fique atento aí que estaremos falando mais sobre a NBA e também sobre a NFL toda a rodada. A gente tá analisando a rodada da NFL aqui, beleza? Valeu, irmão. É nóis. Go Spurs, go! Go Spurs, go! Oh não, isso aqui é Celtics. Uhul. Vira casaca. Falou. É isso aí, valeu.